Boa noite. Vamos ver se eu vou aguentar aqui, tá? Um gelo aqui na frente. Eu sou o Hélio, então vou fazer a leitura do Evangelho com vocês hoje. Alguém que está aqui pela primeira vez gostaria de abrir? Então, Diego abriu para nós o capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Ele é um item da indulgência. Deixa eu ver se já... Tá. Ele já faz parte das instruções dos Espíritos. Lembrando que todo capítulo do Evangelho tem a passagem evangélica, tem a passagem de Jesus, que Kardec faz a sua avaliação, seu entendimento. Ele é Kardec que nos passa, né, a mensagem, junto com a espiritualidade, e nas instruções dos Espíritos vem já comunicações de outros Espíritos, benfeitores, superiores, para complementar o ensinamento, para ajudar a gente a entender. Então, essa é a parte da indulgência. Né? Lembrando que bem-aventurados, né, como até o Augusto comentou, bem-aventurados são felizes. Né? Então, felizes é aqueles que são misericordiosos. Porque se eu busco misericórdia, se eu quero misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Né? Se eu peço para Deus ser misericordioso comigo, Ele espera que eu seja, que eu mereça também, e eu seja misericordioso com os demais. E aqui nesse trecho são algumas perguntas, que é o item 19. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo. Então está sendo feita uma pergunta, né? Ninguém aqui é perfeito, mas nós podemos ser perfeitos. Porque se a gente entender realmente qual que é a perfeição, porque tem um capítulo aqui no Evangelho que é o sede perfeitos. E o sede perfeitos que está no Evangelho aqui é a perfeição de Deus. E qual que é a perfeição de Deus? Justiça, amor e caridade. Então nós podemos ser perfeitos. A perfeição que a gente... imagina, eu sou perfeito, sou o melhor profissional, sou o melhor isso, sou perfeito. Isso é uma ideia da perfeição. Mas a perfeição verdadeira, qual que é? A perfeição do Pai. Sejam perfeitos, igual o vosso Pai, igual Deus igual o vosso Pai é conosco. Qual que é essa perfeição? É justiça, amor e caridade. Como ninguém é perfeito ainda, então, né? Mas não está aqui, tá? O ainda foi meu. Ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é a razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Então a gente precisa, sim, repreender. E é aquele velho ditado: corrija, elogie em público e critique em particular. Né? Então, em público, a gente valoriza, né? O elogio em público é valorizar, a pessoa se sentir valorizada. Né? E quando eu pego alguém em erro, né? Alguém que está falando alguma coisa errada, agindo de uma forma errada, eu procuro a parte, né, sem que ninguém, longe dos holofotes, vamos dizer assim, falar, claro que também tem jeitos, né, de a gente chegar e corrigir, né, mas não é bem assim, você tem que falar, em particular, né, porque justamente para não constranger, mas na maior parte das situações a gente faz isso, a gente não se atenta, né, e acaba corrigindo na frente dos outros, na frente de todo mundo, quem for, muitas vezes, até para mostrar que com base no nosso orgulho, demonstrar que eu sou superior, que eu sei mais, que eu conheço mais, só que aí já a gente acaba por prejudicar a pessoa, humilhar, né, que é a maior parte das situações que acontece. Nesse último caso, a censura é uma maldade. Então,
Quando a gente não é moderado, quando a gente não pensa na correção, que ela realmente quer fazer efeito, mas somente para mostrar que eu sei mais, que eu conheço mais, isso é maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Então, ou seja, quando a gente repreende alguém de forma moderada, de forma fraterna, longe de todo mundo, para evitar um constrangimento, nesse sentido, é uma caridade que a gente está fazendo. Porque o que é a caridade? Quem lembra da caridade que Jesus nos ensinou, que foi perguntado para Jesus, E o que ele respondeu? A verdadeira caridade é ato, é agir e pensar. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Além da caridade material, que é necessária, é importante. Mas a verdadeira caridade é a benevolência. Seja bom. Seja bom para com o próximo. Indulgência. A indulgência é igual a passagem da mulher adúltera, que Jesus foi indulgente. Ele mostrou o erro, falou para ela, mas orientou, falou, vai, não peques mais. E não continue errando, porque se continuar errando, vai ser pior para você. E perdão das ofensas, que talvez seja o nosso exercício mais árduo, no dia a dia, porque quando eu perdoo, se eu estou perdoando alguém, eu estou abrindo mão do que eu penso, do que eu falo, do que eu acho que é o certo. Eu estou abrindo mão de mim mesmo. Então, essa é uma verdadeira caridade. Por fim, a censura que se lança ao outro deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. E está no próprio Evangelho, dito aqui no Evangelho, que nós devemos ser severos, primeiro não, único e exclusivamente conosco. Eu preciso ser severo comigo mesmo. Porque é aquele outro ditado. Quando eu aponto o dedo, tem 3, pelo menos aqui, apontados para mim. Se eu aponto para alguém, tem 3 apontando para mim. Então, nós, antes de criticar, de pensar, na verdade, a repreensão que ele está falando aqui pode até ser uma situação de evitar que aquela pessoa fique constrangida ou sofra alguma retaliação ou sofra alguma coisa, seja física ou moral, alguma coisa naquela situação, é um auxílio que eu estou fazendo para ele. Mas no momento que eu estou repreendendo e querendo me mostrar superior, aí já é maldade, aí já é o contrário da caridade. Então, a gente precisa ser, antes de olhar para o próximo, olhar para nós mesmos. Olhar para mim, o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, antes de falar do que o outro está fazendo. Então, essa aqui, acho que até o final do capítulo, já é o final, são 3 perguntas. Esse foi São Luís, Paris, 1860. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. É importante a gente reconhecer o que é mal, o que está errado, o que precisa ser consertado. Porque se a gente só achar que está tudo bem, que não está acontecendo nada, a gente não progride, a gente não melhora. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando desnecessariamente junto à opinião pública. Mais uma vez, ele volta. O erro está em fazer com que essa observação, observar as imperfeições, fazer comentários sobre as imperfeições, seja em detrimento, seja para prejudicar, desacreditando desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato
de apanhar os outros em erro. É que é o vigilante, né? Estou esperando alguém errar, ou acontecer alguma coisa, ou escuto um barulho, alguma coisa na rua, vou lá, querer saber, só para, né, depois começar a maledicência. Né? Falar, ó, aconteceu isso, nossa, viu o que o fulano fez? Né? E começa a maledicência. E também, às vezes, a gente está esperando que o outro erre. Né? É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal no que diz respeito ao público, limitando-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? Novamente, São Luís, Paris, 1860. Então, recapitulando a pergunta, né? É repreensível observar as imperfeições dos outros? Ou seja, eu não posso, né, ver o defeito, ver os erros, quando não se pode tirar nenhum proveito, mesmo não os divulgando. Então, eu vou ficar observando, me atentando os erros, as imperfeições, mesmo que se isso não tenha nenhum proveito para mim. Né? É repreensível isso? Não, eu preciso observar, a gente precisa avaliar também. Avaliar com tudo. Eu estou falando de querer apontar o dedo e julgar, mas para mim mesmo. Né? Não divulgando, né? Não querendo expor, mas olhando a situação e falar, o que será que eu faria? Mas será que eu avaliar internamente? É importante, né? Para o progresso nosso, o progresso de cada um. E aí mais uma pergunta que é feita aqui nesse item. Há casos nos quais é útil revelar o mal no outro? Então já está cutucando, né? E aí, está continuando. Será que existe algum mal? Existe alguma situação que eu preciso realmente revelar o mal, revelar o erro, né? A coisa errada que está acontecendo? Essa é uma questão muito delicada. E aqui é preciso fazer um chamado à caridade bem compreendida. Então ele já está chamando a nossa atenção. A gente tem que entender realmente o que é a verdadeira caridade, compreender bem o que é essa verdadeira caridade nessa situação. Né? Há casos nos quais é útil revelar o mal no outro. Vamos pensar com base na caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-las conhecidas. Aí, vamos parar aqui para pensar, né? Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade em fazê-las conhecidas. Ou seja, eu não vou espalhar. Né? É esse o entendimento que eu estou tendo aqui. Faz sentido para vocês? Mas, se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, se aquele erro, aquele mal, aquela conduta está fazendo mal ou está prejudicando somente aquela pessoa, né, não tem porquê a gente divulgar isso. Né? Tornar isso conhecido. A gente pode chegar lá, chamar a pessoa, conversar para ajudá-la, né? Para praticar essa caridade. Mas, se aquele ato, aquela atitude, aquela ação que ela faz prejudica, possa prejudicar outros, é preferível, né? O interesse da maioria. Ou seja, que mais que aquele prejuízo, aquele erro, aquele problema não afete mais pessoas. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Então, de acordo com a circunstância, né, a gente revelar o mal no outro é um dever. Né? E isso, vou fazer um parênteses meu. Né?
Isso acontece muito na nossa vida. Quando a gente se depara com alguém fazendo coisa errada, e principalmente quando alguém que tem um cargo, que tem uma posição, seja público, seja uma empresa, né? E a gente fica naquela, o que eu faço? Né? O que eu faço? Denuncio? Eu faço uma reclamação? Que atitude que eu vou tomar? Né? Aí a gente para pensar, se isso aí está prejudicando vários, pode prejudicar várias pessoas, ou já está prejudicando, né? É um dever, e é um dever nosso, um dever meu, né? Como cidadão também, não só como cristão, né? Como cidadão. Só que muitas vezes eu já me peguei em situação de eu ficar na dúvida, mas se eu fizer uma denúncia, se eu falar uma coisa, vão vir atrás de mim. Vocês já passaram por isso? Né? Então a gente fica com receio. Né? A gente fala, será que eu devo ou não reclamar? Né? Eu vou dar uma situação que aconteceu comigo. Coisa simples. Né? Passou a poda da prefeitura, aquele caminhão que tritura mato lá, sujou tudo minha casa. Aí eu falei, poxa, eu vou reclamar. Né? Aí eu mandei um e-mail falando, aconteceu isso, tal. Aí a pessoa respondeu que queria meu endereço. Aí eu falei, não vou dar, né? Não vou dar meu endereço. O caminhão já passou. Né? Se eu der meu endereço, o que eles vão fazer comigo? Né? A gente tem esse receio, isso é natural. Mas isso, a gente precisa começar a praticar o contrário, de realmente buscar o nosso direito, né? O meu dever é identificar o erro, apontar o erro, né? E o meu dever é fazer isso. Então, assim, só que a gente muitas vezes se pega na situação, falando, mas e aí, depois? Porque, infelizmente, a gente ainda estamos num planeta, numa sociedade, com a predominância do mal, né? Seja em qualquer nível, num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, mas há o bem está presente, a gente sabe disso, né? Que o bem está presente, mas onde a gente tem esse pensamento, esse medo, né? Eu estou ali no momento, será que eu cumpro o meu dever ou será que eu me resguardo? Porque a gente sabe que infelizmente acontece, né? Situações que não são legais, assim, por uma denúncia, na verdade, por coisas muito pequenas, né? Às vezes acontece. Então vou voltar aqui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas ou logrados por ele. Olha só, antes que caia um do que vários. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Eu sei de pessoa que cumpriu o seu dever e foi denunciar um fato, uma situação, e foi ameaçado de morte. Né? Então, assim, é um dever nosso, e se a gente começar a praticar, a pôr isso mais em prática, a gente vai deixando esse medo de lado e vai estimulando, né, os demais, aqueles à nossa volta, aqueles que a gente conhece, a fazer o mesmo. Por quê? Eu não estou fazendo nada de errado. Se aquela pessoa que está fazendo coisa errada vai prejudicar todo mundo, né, e eu estou vendo, será que eu também não vou fazer parte disso? Né? Poxa, eu estou vendo qual é a situação errada. Né? É ele que está fazendo, mas se eu estou sabendo e não faço nada, e aí? Primeiro que a consciência fica pesada. Né? A nossa consciência, nós mesmos ficamos pensando na situação. Devia ter feito, devia ter falado, né? Por que eu não fiz? Depois vai ter as consequências, a gente, nossa, né? Se eu tivesse ido lá, se tivesse falado. Mas a gente ainda tem talvez esse instinto que a gente traz conosco, né? De proteção, de preservação, a gente fica nessa situação, né? Se eu cumpro ou não esse dever, porque ele fala, e é São Luís de novo, esses 3 itens
são todos de São Luís, Paris, 1860. Né? Onde esses itens ele foca na questão, né, de identificar o mal, repreender o mal, identificar o mal, né? E ele nos dá essas lições a respeito de como a gente deve proceder, sempre pensando de forma caridosa, né? Sempre agindo de forma caridosa, com base na caridade, né? Nunca pensando em tomar uma atitude numa situação errada, alguém está cometendo algum erro, fazendo alguma coisa, querendo se sobrepor a ela. Eu já estou errando nisso, né? Querendo mostrar que eu sou melhor, né? Sempre procurando fazer da melhor forma possível. Por quê? Eu vou estar ajudando ela, né? Corrigindo um erro que eu posso já ter passado por essa situação, estou mostrando para a pessoa qual que é o melhor caminho, né? Que é uma coisa muito simples. Aí é claro que vai da compreensão da pessoa, né? Ela absorver isso, receber essa orientação, essa informação, se ela vai realmente pensar naquilo, querer mudar, ou se também para ela não vai fazer nenhum, tanto faz, tanto fez, vai continuar seguindo, né, aquele caminho que ela escolheu. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre esse trecho? Foram os últimos itens, 19, 20 e 21, das instruções dos Espíritos sobre a indulgência. E é bem aquilo que eu falei até da caridade, né? A indulgência é o que? A gente identificar o erro, mostrar e falar, olha, não erra mais, está errado, faça de outra maneira, né? E não erra mais, porque pode piorar. No começo você acabou mencionando uma questão que tipo, não era para imaginar e torcer o erro do próximo, mesmo que, por exemplo, que já foi comentado na fase anterior, pensando que esse aprendizado, o ensinamento, ele às vezes até vem em conjunto com o erro da pessoa, ele já vai estar errado, assim, de qualquer forma, imaginar aquilo? Como que é? Desculpa, foi no comecinho que eu não entendi. Tipo, pensando que com o erro a pessoa ela acaba depois aprendendo aquilo, mas depois de um certo trabalho, né, consigo mesmo sobre o sofrimento, né, que ela teve. Então, a pessoa de fora, olhando e imaginando que a outra vai estar errando, já vai estar errado nesse sentido, mesmo que o contexto seja para que tenha um próspero ensinamento, um aprendizado? Se eu entendi sua pergunta, é se ela, na hora que eu corrigir a pessoa, ela vai sofrer para essa correção, mesmo que essa correção seja para o bem dela, é isso? Não. Então me ajuda, vamos lá. Se é ruim, né? Você vê o outro, observar o outro passando por uma prova, uma dificuldade por conta daquilo que ele está errando. Se é ruim a gente falar, mas aquilo é pro bem dele. Mais ou menos isso? Nesse caso. Na verdade, eu acho que tudo vai da intenção. Você tá lá se danou, meu. Esse aí tem que pagar. Você tá torcendo para que ele se lasque. Agora se for não. Às vezes isso aí vai ser bom para ele despertar, né? Mas é sempre o sentido de você estar ajudando aquela pessoa. Você tem o que fazer para ajudar? Ajuda, não tem? Não torce para ele piorar, né? Eu acho que depende muito da situação e de você analisar se vai ser útil. Né? Se vai ser útil, aqui, com certeza vai, mas não é que você está vendo a pessoa no erro, você vai falar, pensar consigo mesmo, né? Oi? Se ela aprende sozinho. Deixa que a natureza cuida, não é aquela que falava, né? Deixa que a natureza cuida, né? O molecado a gente falava isso, né? Então, assim, deixar ele errar para ele aprender isso, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar na peneira. Eu vou trazer a peneira de Aristóteles. Peneira de Aristóteles, né? Sócrates. Ele tem 3 peneiras: verdade, utilidade e bondade, né? Sócrates ele tem a teoria das 3 peneiras: utilidade, a peneira da utilidade, a peneira da verdade e da bondade. Então, se o que você vai fazer para a pessoa está errando, você vai lá querer ajudar ela, a sua ajuda vai ser útil, vai ser boa e vai ser verdadeira, é verdade aquilo que você está provocando nela, proporcionando para ela, levando para ela. Então você tem que analisar.
É claro que se a gente vê alguém em dificuldade, né, eu não vou deixar a pessoa tá em dificuldade, deixar ela por conta dela. O que eu puder ajudar, mas também é aquilo que eu falei, depende muito da como a pessoa vai receber. A pessoa está lá no erro, está cometendo erro, está sofrendo, está em sofrimento. Aí eu vou lá, falo uma coisa para ela, tento ajudar ela, mas quem é você? Poxa, mas né, ela não vai estar aberta para receber uma palavra, uma coisa, e às vezes pode até piorar, né? Então, assim, eu acho que tudo depende da situação, sabe? De você analisar se a pessoa continuar naquilo, se você, vamos dar um tempo, se melhora, ou se não começa a ir aos poucos ajudando, também não querer de uma vez, né? Porque às vezes a pessoa está tão acostumada com aquilo, habituada com aquilo, se você querer romper aquilo de uma vez, pode ser um trauma, pode ser né? Igual uma vez eu ouvi um nutricionista falando de dieta. Assim, você quer fazer dieta? Nunca mais, não quer cortar o chocolate? Não corta de uma vez. Porque se você parar de comer o chocolate de uma vez, você vai ter vontade e vai voltar a comer. Então, num dia você come uma barra, no outro dia você come tira um pedacinho. Aí um pedacinho, metade, até chegar um quarto da barra você come. Aí você acostuma e vai, né? Então tem que ser gradativo. Então, assim, eu acho que depende muito do momento, da pessoa, da utilidade dessas 3 peneiras, da utilidade que você vai proporcionar para a pessoa ali, né? Era isso? Era isso, né? Só que... Alguém tem uma outra visão, uma outra opinião? Hélio, eu entendi assim a pergunta dela. Você sabe que uma pessoa errou, mas com esse erro ela acabou se regenerando. Você julgá-la depois, porque você sabe que ela já cometeu esse erro, é errado? Eu entendi mais ou menos isso que você perguntou. É isso. Porque você sabe já que ela erra, ela já errou naquela situação. Só que ela acabou Entendi também, né? Faz sentido. É isso agora? Três versões. Pergunta, acho que também dá para levar para essa vertente, mas eu pensei mais uma questão de pensar, ela tem que errar porque depois ela vai aprender. Vai aprender. Para ela aprender, ela vai ter que passar por isso. Entendi. Você tá errado esse pensamento, assim. Mas ela vai aprender se você falar que ela tá errada. Uhum. Porque se você não... Aí, eu acho que agora eu peguei, não sei. Ela vai aprender se você falar. Porque enquanto a pessoa está no erro, vamos lá, enquanto a pessoa está no erro, certo? Ela está no erro, ela está ali naquela situação. Ela vai aprender com o próprio erro quando? Ou quando realmente ela não tiver mais condição, ou quando alguém vier falar. Porque existem alguns casos que a pessoa nem sabe que está errando. Para ela tá fazendo certo. Sim. Entendeu? Então, boa pergunta. Você fez queimou tutano aqui agora, todo mundo. Então, assim, agora que eu entendi, eu acho que é isso. Enquanto ela está errando, ela só vai parar de errar se você não vai falar, olha, não é assim. Porque se você deixar, não, eu vou deixar porque ela tem que aprender. Aí eu estou sendo mal. Aí eu estou sendo ímpio. Eu não estou sendo misericordioso. Que é o capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu peço tanto misericórdia para Deus, para mim, por que eu não sou o próximo? Só que eu penso assim também, pode ser que ela não aprenda com você falando, mas eu acho que a gente tem que pesar assim, o que eu posso fazer para ajudar na situação. Aí, a partir do momento que você fez aquilo que estava ao seu alcance, aí é escolha. Aí a pessoa vai provavelmente ter que... Cara, você falou, não faz isso aí, não é legal, cara, tô vendo que isso aí não vai dar bom pra você. Não, mas eu quero continuar fazendo isso. Então tá bom, qualquer coisa que você precisar, eu tô aí, cara. Aí você vai ver que vai dar ruim pra ele, mas ele escolheu. Aí você fala, infelizmente vai ser o tempo pra fazer com que você aprenda, né? Mas você fez sua parte, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sem também violar o livre-arbítrio do próximo. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa está errando e a gente quer impor, não faz isso que está errado. Mas a pessoa quer fazer.
E aí também é livre-arbítrio, né? Sim. Eu acho que cabe a gente sempre tentar fazer o melhor. E também policiar o nosso pensamento de, ó, eu tô torcendo para que ele se dê mal. Ah, você vai aprender. Ah, ele vai aprender. O mundo vai ensinar ele. Mas a gente no fundinho tá falando, nossa, mas se lasca, eu te avisei, né? Eu não falei? Então a gente tem que tomar cuidado da nossa intenção e o que eu tô fazendo a minha parte. Então, aí também tem a escolha do outro, né? O problema não está em fazer só o mal, está em deixar de fazer o bem, de praticar o bem. Então, se você tem a oportunidade, pratique o bem, vai lá e fala, mesmo que a pessoa naquele momento vai falar, quem é você para falar para mim? Né? Mas vai chegar um momento que vai despertar nela. Ou por um tropeço maior que ela vai dar, ou por chegar no momento que ela vai lembrar do que você falou. Ela vai abrir a mente também. Então, cai muito nisso, né? Não é só o problema de fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Se a gente tem a oportunidade de fazer o bem, dando um conselho, falando para aquela pessoa que está errando, seja com a forma que for, né? É uma oportunidade que a gente pode perder. Alguém mais? Chegando o que a Natália falou, que muitas vezes a pessoa não sabe que está no erro, diz que o melhor amigo é o que fala os seus defeitos. Né? Esse é o verdadeiro amigo da gente. Né? E não aquele que dá a tapinha na costa e fala, tá tudo certo. Não, Continua. não é verdade? Muitas vezes quando a gente fala para os amigos da gente que eles estão fazendo errado, a gente perde um amigo às vezes. Porque ele não entende o que é a verdade. Né? Então, ele faz a parte da gente. Ok. Não, já foi pra sempre. Foi bom, movimento. Alguém mais, gente? Bom, então eu agradeço a oportunidade do Evangelho de hoje com vocês.